A paz do Senhor a todos os irmãos do YouTube, você que vai estar ouvindo esta mensagem. Eu quero trazer hoje um estudo, um ensino sobre o casamento, um dos temas mais debatidos na nossa sociedade atual do século 21. Este tema, meus irmãos, é um tema que o diabo tem usado muito contra as famílias para que possa pegar as pessoas na sua própria concupiscência. E eu quero dizer para você hoje, você que vai ouvir este ensino, medite em cada versículo, em cada capítulo, para que você não venha estar apenas ouvindo, mas também meditando e pesquisando, não no Google, mas pesquisar na palavra de Deus, irmãos, que é o principal, que é aquilo que alimenta a nossa alma. Eu quero deixar esse ensino para a tua vida, que tem como base o estudo sobre o casamento. E eu quero trazer hoje o tema principal, que foi o que aconteceu, o primeiro casamento. Aonde aconteceu o primeiro casamento? O primeiro casamento acontece no livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 24, que diz: Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, e tornasse os dois uma só carne. Observe que Deus, quando criou o homem, ele estava só, mas Deus viu que o homem estava necessitado de uma adjuntora. Então Deus ele faz com que o homem tenha um profundo sono, e da costela do homem Deus forma a mulher, a varoa. E Deus forma aquela mulher, dando a ele como esposa. Agora ela era osso dos seus ossos e carne da sua carne. Ou seja, agora eles eram tornando-se uma só carne, ou seja, um matrimônio, um casamento, uma instituição. Então, naquele momento, Deus estava trazendo a primeira visão de casamento, a primeira visão para a sociedade, para o homem, a união de duas pessoas, homem e mulher. Não é de homem e homem, e nem de mulher e mulher, mas homem e mulher. Observe, meus irmãos, que Deus criou essas duas criaturas. Deus criou para que eles viessem permanecer os dois unidos juntos, e olha que Deus fala, uma só carne. Não tem como separar, irmãos. Já dá para entender que Deus quis unir os dois para que não houvesse separação. Aí nós vamos adiantar mais no livro de Romanos, no capítulo 7 e no versículo 2, que diz assim: Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele viver, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal da lei conjugal. Romanos capítulo 7, versículo 2. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele viver, mas se o mesmo morrer, desabrigada ficará da lei conjugal. Ou seja, nós estamos falando, irmãos, agora no Novo Testamento. Eu fiz esse paralelo porque assim, nós vemos que a primeira instituição de casamento foi criada por Deus. Então foi uma lei, uma ordenança que Deus deixou para o homem naquele momento. Ou seja, de os dois se tornarem uma só carne. Os dois se tornarem uma só carne. Se nós for observarmos o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele foi um fariseu. Ele foi um homem conhecedor da lei de Moisés. Ele conhecia, todos os preceitos, todas as ordenanças, todos os costumes, ali que o povo judeu tinha. Então Paulo ele escreve essa comparação no livro de Romanos. Ele compara, ele faz uma analogia, mas aqui essa analogia eu quero colocar não no contexto que ele falou de Romanos capítulo 7. Eu estou falando o que ele quis dizer, meus irmãos. O que ele quis dizer? Que a lei,
há uma lei que está sobre o homem, uma lei que domina esta pessoa, e nós estamos falando da lei conjugal. A lei conjugal. Essa lei foi criada por Deus lá no jardim. Lá no jardim foi criada por Deus essa lei, meus irmãos. Essa lei de matrimônio, lei de casamento, de união entre duas pessoas, entre um homem e uma mulher. E observamos que Paulo está falando para as mulheres ou os homens, né? Ele dizia que a mulher estava ligada pela lei ao marido enquanto ele estivesse vivo, mas se o mesmo morrer, ela estava desobrigada, né? Desabrigada dessa lei para casar com quem ela encontrasse, né? Que fosse, no caso, uma pessoa de Deus. Nós estamos falando primeiramente dessa lei que está entrelaçada no homem, a lei que foi ordenada por Deus, a lei do casamento. Eu quero trazer, meus irmãos, para que você possa entender essa instituição, esse decreto, esse mandamento, eu posso dizer assim, meus irmãos, porque foi algo que Deus criou lá no jardim. Então Deus não teria por direito de ter criado uma esposa para Adão e ter falado para ele que eles não seriam uma só carne. Mas Deus colocou ali, ele seria uma só carne junto com ela. Não havia separação. É tanto que o apóstolo Paulo ele traz novamente essa comparação, dizendo que a mulher está ligada pela lei ao marido. A lei, nós estamos falando de um tempo, irmãos, um tempo que o apóstolo Paulo falava da lei, a lei conjugal, a lei de matrimônio, a lei de casamento. E eu quero dizer para você que independente de qual país, qual lugar que você esteja, só existe um casamento. Não existe dois casamentos, só existe um casamento, um matrimônio, uma esposa, um esposo, segundo o que está escrito na palavra de Deus. Eu quero trazer todo casamento, quando está acontecendo o ritual, a cerimônia, né? Aquela cerimônia, acontece que tem pessoas que participam daquele momento, pessoas que estão participando daquele momento especial, daquele casal que agora vão gerar filhos, vão ter uma família. Mas tem pessoas, no dia do casamento, tem testemunha, tem para nós aqui tem um juiz, né? Tem as testemunhas que vão estar ali presentes naquele dia do casamento. Mas eu quero dizer para você, não é só a testemunha humana, não é só a testemunha das pessoas que você chamou para ser testemunha, mas eu quero trazer no livro de Malaquias, no capítulo 2 e no versículo 14, que diz assim: olha o que os judeus estavam perguntando ao Senhor, e perguntas: por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Eu quero dizer para você que no dia que nós estávamos ali diante de um juiz, diante de uma autoridade, estava também diante daquele juiz Deus. Não é eu que estou dizendo, meus irmãos, é a palavra de Deus que está falando para nós no livro de Malaquias, no capítulo 2 e no versículo 14. Malaquias, capítulo 2, versículo 14, diz que Deus estava falando para aquele povo, que ele tinha sido a testemunha do casamento daqueles homens. E aqueles homens estavam agora sendo desleais com suas esposas, sendo desleais, ou seja, não estavam sendo fiéis com ela. E Deus estava dizendo: por que, Senhor? Por que o Senhor não está nos ouvindo mais? E Deus dizia: porque vocês estão sendo desleais com suas esposas, vocês não estão sendo fiéis com elas, ou seja, vocês estão cometendo adultério, estão cometendo infidelidade. E sendo que Deus falou lá no início que eles seriam os dois uma só carne, não tem como separar, não tem como, meus irmãos. Só o que separa é quando você morre.
pelo que a Bíblia nos ensina, é que só separa quando morre. Gênesis capítulo 2, versículo 24 diz que os dois são uma só carne. Romanos capítulo 7, versículo 2 diz que existe uma lei que está na vida conjugal, de um casal, ou seja, a lei do casamento, que só separa aqueles dois quando um dos dois morre. E Malaquias diz em capítulo 2, versículo 14, que existe uma testemunha naquele dia a qual os dois estavam ali casando, dando o primeiro passo para um relacionamento que Deus falou, diz: o homem deixará pai e mãe e unirá a sua mulher e ambos serão uma só carne. Ou seja, meus irmãos, eles estavam agora construindo uma família. Eu estou dizendo, Malaquias 2, capítulo 14, diz que houve uma testemunha naquele dia que aquele homem e aquela mulher estavam tomando uma decisão. Porque Deus foi testemunha lá no jardim, Adão e Eva, quando eles estavam unidos. Era Deus que estava testemunhando aquele casamento. Agora Deus também está testemunhando do casamento dos homens, irmãos, descendentes de Adão. Porque eles agora estavam sendo infiéis e Deus estava dizendo: eu fui a testemunha no dia do teu casamento. No dia que tu foste, no dia que tu falou para a mulher: eu te aceito como minha esposa. Então Deus foi a testemunha naquele dia. Aquelas palavras foram seladas. E Deus foi a testemunha, como nós falamos aqui no nosso país, que até que a morte nos separe. Eu acredito que isso, irmão, isso é divino, porque Paulo falou que a mulher está ligada à lei. Pela lei, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele estiver vivo. Ela só fica desabrigada quando o marido morre. Malaquias diz que a mulher, o homem, os dois casados, houve uma testemunha não só do juiz daquela pessoa, mas daquele homem, do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus forte, o Deus tremendo. Ele é a nossa testemunha no dia que nós falamos, aceitamos essa pessoa, aceitamos a nossa esposa, aceitamos o esposo como esposo. Então aquele momento foi testemunhado por anjos e por Deus. Foram testemunhado por anjos e por Deus. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 2. A Bíblia diz assim: e por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, cada um tem o seu próprio marido. Observe só, Coríntios, Paulo escrevendo aos Coríntios dizendo: por causa da impureza, da prostituição, cada pessoa, cada um tenha a sua própria esposa. Ele não falou cada um tem as suas próprias esposas. Os judeus naquele tempo, eles tinham, duas esposas, mas agora aqui parece que tem uma ordenança diferente. Paulo está escrevendo aos Coríntios, dizendo: olha, cada um tenha a sua própria esposa. Cada um tenha a sua própria esposa. E cada um tenha o seu próprio esposo. Ou seja, por causa do pecado, por causa que a pessoa viver com um e com o outro, irmão, ele está cometendo o quê? Uma prostituição. Ele está contaminando o seu corpo. Por quê? Porque ainda ele não achou um corpo para ele. Ele apenas está contaminando o seu corpo com um e com o outro. Deus, ele quer que o homem seja um só corpo com a sua esposa. Ou seja, o corpo dele não pode ser dividido com outro ou com outra, porque eles são só uma carne, eles são só um, eles não são mais dois. Agora eles são só um. Quando eles eram solteiros, eles eram dois, mas agora quando eles se unem, eles são só uma só pessoa vivendo em dois corpos, uma só pessoa vivendo em dois corpos diferentes, mas é uma só pessoa, porque aquele que comete prostituição, ele comete contra o seu próprio corpo. Ou seja, se um casado comete o adultério, ele está contaminando o corpo do seu parceiro, né? Ele está contaminando o seu corpo. E se ele fosse deitar com sua esposa, ele também contaminou o corpo dela. Por quê? Porque agora o corpo está contaminado, o que era puro se tornou agora sujo.
Paulo estava escrevendo aos Coríntios dizendo que cada um tem a sua própria esposa e a esposa tem o seu próprio esposo por causa da impureza, do pecado. E Paulo estava escrevendo agora aos Coríntios capítulo 7, versículo 10 e 11. Paulo escrevendo aos Coríntios capítulo 7, versículo 10 a 11, dizendo assim: ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não separe do marido. Olha o que Paulo está falando, meus irmãos. Primeiro eu falei sobre a união, sobre o primeiro casamento. Aconteceu lá no jardim. Aí Deus cria uma lei, meus irmãos. Quando fala uma só carne, é algo que não pode separar. Então significa o quê? Uma lei conjugal. Uma lei que está entrelaçada aquelas duas pessoas. E, ou seja, dentro dessa lei existe uma pessoa que testemunhou, quem Deus testemunhou. Ou seja, o homem não pode viver só, se ele viver só, ele tem que permanecer puro. Mas se ele não consegue a pureza, é melhor que ele case com uma pessoa, não é com duas, com três, com quatro. Cada um tem a sua própria esposa. Cada esposa tem o seu próprio marido. Agora Paulo fala em Coríntios capítulo 7, versículo 10 e 11, diz assim, aos casados. Agora ele coloca aquele que casou, que saiu todo do processo de pecado. Agora ele é uma pessoa casada. Ele é uma pessoa casada e ele fala, ora, ordeno eu, mas não o Senhor. Não, ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 e no versículo 11. No versículo 10 ele diz, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se porém ela vier a se separar, que não se case ou que se reconcilie com seu marido. E que o marido não se aparte de sua mulher. Ou seja, meus irmãos, o que eu estou querendo dizer? Eu não, a palavra está querendo dizer para nós. O que a palavra de Deus está querendo dizer para nós? Irmãos, Paulo foi um dos maiores fariseus. Ele conhecia a Bíblia. Tu acha que Paulo ele ia contra o Evangelho de Jesus Cristo? Me fale. Você acha que Paulo ia contra o Evangelho de Jesus Cristo? Se Paulo era imitador de Jesus, você acha que Paulo ia contra o Evangelho de Jesus Cristo? Você acha que Paulo ia contra o mestre dele? Você acha que Paulo ia criar palavras onde ele não tivesse um fundamento? De maneira nenhuma, de forma alguma, meus irmãos. Paulo era imitador de Jesus. Paulo, ele era imitador de Jesus. Jamais Paulo ia contra as palavras do mestre, jamais, porque ele imitava Jesus. Ele dizia, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Jamais Paulo ia contra Jesus. Então, se nós pararmos para imaginar, meus irmãos, essa questão é algo muito sério. É algo muito sério, meus irmãos. Isso é um dos pecados dos 10 mandamentos. Não adulterarás. Não adulterarás. Ou seja, quando a pessoa comete um adultério, significa que ela tá o quê? Adulterando algo que foi, algo que não foi feito, que ele não criou, algo que não era permitido ele fazer. Ele adulterou algo que era tipo, eu tenho uma página branca e essa página branca ela foi agora riscada, ela foi adulterada. Ela já não é mais aquela página branca. Ela foi adulterada. Eu estou colocando algo diferente nela. Então eu estou tirando a forma natural daquilo que era perfeito. Eu estou colocando outra forma. Então isso não é Deus que criou. Não foi Deus que criou isso aí. Não foi Deus que criou a questão de separação. Hoje os homens, as pessoas que são casadas, principalmente a instituição, né, do casamento hoje tem muitas falhas, meus irmãos. As pessoas hoje, elas não conseguem permanecer fiéis aos seus cônjuges. Mas por que as pessoas não conseguem permanecer fiéis aos seus cônjuges? Porque elas não temem a palavra de Deus, simplesmente porque elas são amigas do mundo. Elas amam o mundo. As mulheres, os homens, eles não são educados em permanecer puros, virgens.
Se nós for olharmos a tradição do casamento judaico, casamento judeu, se nós for ver no dia que Abraão foi procurar uma esposa para o seu filho, sabe o que acontecia, meus irmãos? Abraão pediu para o seu servo ir procurar lá nos seus parentes uma mulher virgem para o seu filho. O filho dele era virgem. Ele estava aguardando uma esposa, esperando. Ele que casava o filho dele. Era ele que estava arrumando o casamento para o próprio filho. Hoje não. Hoje as meninas, os jovens, as jovens, já cedo já têm os seus namorados. Elas escolhem os seus namorados porque estão vivendo na carne, irmão. Eles não têm, os pais não conseguem ter autoridade sobre os seus filhos, de guiar eles na verdade, de guiar eles no caminho da salvação. Ou seja, hoje vemos o jugo desigual. A família hoje entrou em colapso, a questão de família, entendeu? Porque hoje não há mais um controle. O índice de divórcio aumentou demais. O índice de divórcio tem aumentado alarmantemente, meus irmãos. As famílias sendo destruídas e as pessoas não conseguem enxergar que o único causador desse desastre são, sabe o quê? O pecado. É o pecado, o homem, irmão, que não quer aceitar a palavra de Deus. O homem que não quer aceitar a viver conforme a vontade de Deus. Vemos que quando Abraão foi escolher a filha para o seu filho, a esposa para o seu filho, ele escolheu uma mulher da sua parentela. E lá estava aquela mulher, né, virgem. Virgem, né, a mulher, a Rebeca, virgem, né, esperando o quê? O pai arranjar um esposo para ela. Ou seja, o pai tinha um domínio sobre a filha e o pai tinha um domínio sobre o filho. Então eles escolhiam. A gente via que havia uma submissão. Era necessário ter isso, meus irmãos. Então, ou seja, ali o pai escolheu e eles se amaram. Quando eles se conheceram, eles se amaram. E olha, o casamento dele aconteceu assim. O Isaac, Abraão levou, pediu para o seu empregado, né? O seu empregado que tomava conta ali, a pessoa de confiança dele. Ele pediu para que ele viesse trazer uma esposa para o seu filho. Está escrito em Gênesis capítulo 24, versículo 10. Ele fez prova com Deus e ele falou que aquela mulher que desse de beber a água a ele, desse para os seus camelos, essa seria a escolhida para Isaac. E aconteceu do jeito que ele falou. Ele olhou em Gênesis 24, 16, ele viu a mulher vindo e ele olhou, a mulher era de aparência virgem e que nenhum homem tinha havido possuído ela. E ali ela fez conforme a prova que ele pediu a Deus. E ali ele trouxe ela. E ela era uma mulher decente, uma mulher virgem, de respeito, porque tinha um pai que doutrinava aquela mulher, entendeu? Tinha alguém que doutrinava aquela mulher. Ou seja, ele trouxe para ela, em Gênesis 24, 67, diz que Isaac, né, não viu ela porque ela se cobriu. Em Gênesis 24 e 65 diz que ela, quando viu Isaac, ela se cobriu com o véu, que era a tradição daquele tempo, entendeu? A tradição. Então ela se guardou para que na hora da núpcias, né, que eles fossem ter o ato de consumar aquele casamento, que o casamento ele foi assim, Isaac, né, Rebeca trouxe, o servo trouxe até ele, né, a Rebeca, e ali ele ouviu ela. Ele levou para a tenda da sua mãe e ali ele consumou o casamento. Mas ela já era ali quando ele comprou, né, que o pai comprava a filha com um dote. Ele dava um dote para os seus parentes presentes, para que o pai viesse ali confiar naquele esposo, né, que aquele esposo ia cuidar da sua filha. Então ele trouxe, casou com ela e a Bíblia diz que eles foram felizes. Então assim, a gente observa, meus irmãos, que o casamento hoje, vemos os jovens cedo, irmãos, eles entrando na separação, casam sem entendimento,
porque os pais não dirigem os filhos para entender o que é realmente ser, o que é um casal, o que é viver em união, em comunhão, ser marido e ser esposa. Eu quero dizer para você que existe uma instituição que Deus criou e ela não pode ser revogada de forma alguma. As pessoas vão, irmãos, contra a palavra de Deus. Elas vão lá em Mateus capítulo 19, elas vão lá em Mateus capítulo 19, no momento que os fariseus perguntam, coloca Jesus à prova dizendo que acerca do divórcio. Eu quero ler esse texto junto, né? Você que está em casa, você que vai pegar a Bíblia, convido você a pegar a Bíblia em Mateus 19. Esse é o texto que as pessoas mais batem, irmãos. Eles falam que é por causa da prostituição que o homem tem que deixar a mulher e aí ele começa uma nova família. Não é assim, meus irmãos. Olha o que Paulo disse. Paulo falou que existe uma lei que obriga a mulher a viver com o marido. Eu estou falando obrigar no sentido que ela está ligada a ele. Ligada a ele totalmente, não pode separar. Se separar, fique sem casar. Que se separar, que não casem. Que se separar, que não case. Está escrito, irmãos. Que se separar, que não case. Está escrito em Coríntios 7, versículo 7. Capítulo 7, versículo 10 e 11. Ora, os casados ordenam não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, se porém ela vier se separar, que não case ou que se reconcilie com seu marido. Ou seja, ele não abre nenhuma porta de que a mulher separada ela pode casar com outra, porque se ela fizer isso, ela vai cair em adultério. Os judeus tinham o quê? Tinham aquela dureza que Moisés viu no coração deles, ou seja, eles estavam largando as suas esposas. Aí ele cria o quê? A carta do divórcio, que é o repúdio. O repúdio é a consequência do divórcio, porque a mulher tinha que ter a carta do repúdio para ela não ser apredejada, meus irmãos. Porque a mulher que era considerada adúltera, ou seja, a mulher que era adúltera, ela era apedrejada e morta. Ou seja, então os judeus eles já não amavam, eles já não viviam com suas esposas, eles não tratavam elas bem como eram para ser tratados, né? Então a gente vê que os judeus já eram os infiéis com suas esposas. Eles eram infiéis com suas esposas. Aí os fariseus vêm questionar o que, tipo assim, eles que colocaram Jesus à prova. Colocaram Jesus à prova como eles faziam todas as vezes. Eles colocavam Jesus à prova. Eles colocavam Jesus para querer pegar Jesus em alguma coisa, para poder ter algum motivo de matar ele. Aí Jesus, em Mateus capítulo 19, versículo 1, nós vamos ler esse texto, que é o texto que as pessoas mais usam, irmão. E eu já li os textos que vão contra esse texto. Jamais Jesus ia contra a ordenança divina. Jamais o Jesus, Filho de Deus, ia contra o Pai. Porque o Pai fala lá em Malaquias que ele odeia o repúdio. O repúdio não é a consequência do divórcio? Não é a consequência do divórcio? As mulheres não eram repudiadas pelos seus maridos? Ou seja, e Deus dizia, eu odeio o repúdio. Eu odeio o repúdio. Eu vou ler aqui, antes de eu ler esse texto, eu vou ler em Malaquias. Antes de eu ler em Mateus, irmãos, eu vou ler em Malaquias. Eu vou ler em Malaquias para que os irmãos possam também compreender, meus irmãos. Para os irmãos possam compreender que é algo muito sério, não é brincadeira, meus irmãos. As coisas de Deus não é brincadeira, é muito sério. Então vou ler aqui para que você não fique dizendo que fui eu que falei. Não, não fui eu que falei. Vou ler para que você possa entender. Vou ler para que você possa entender que Deus ele é fiel, irmão. Ele não falha. Ele é fiel, ele não falha. O Senhor, ele é fiel, ele não falha. O homem tenta ir contra a vontade de Deus. Porque Deus ele quer que o homem seja fiel com sua esposa, né? Deus ele quer que o homem seja fiel, mas os homens ele querem ser infiéis. Nós vamos ler aqui, Malaquias. Vamos ler em Malaquias, antes de eu ler Mateus 19, nós vamos ler em Malaquias. Pega a tua Bíblia aí, você que está em casa, abre a Bíblia em Malaquias, capítulo 2, e no versículo 10, vamos ler o texto todinho.
Não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Pai? O mesmo Deus? Porque agimos alevosamente cada um contra o seu irmão, profanando a aliança de nossos pais. Judá tem sido desleal, a abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém. Porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com as filhas de deuses estranhos. O Senhor destruirá as tendas de Jacó. O homem que fizer isto, o que vela e o que responde, e o que apresenta uma oferta ao Senhor dos Exércitos. Ainda faz isto outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas e com choro e com gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta e nem aceitará com prazer da vossa mão. E dizes, por quê? Porque, Senhor, foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira, a mulher da tua aliança. E não fez ele somente um, ainda que ele sobrava o espírito, e porque somente um, ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-o em vosso espírito e não sejais desleais. Não sejais desleais. Olha o que Deus fala. Deus fala que o povo de Israel estava casando com mulheres estranhas. E ele cita o exemplo de Abraão. Abraão procurou o quê? Procurou buscar uma descendente para o seu filho da sua casa. Ele observa que Isaac ele não teve, ele só teve a Rebeca. Entendeu? Os dias deles foram ali, os dois, né? Se a gente for observar bem, até a questão de Sara com Agar, observa que Deus chamava Sara de mulher de Abraão, mas Agar não chamava de mulher de Abraão, chamava somente de Agar. Deus chamava ela, o anjo, quando conversou com Agar, quando Agar tinha sido despedida da sua senhora, ela estava no deserto, o anjo falou: Agar, chamou Agar, vai, se reconcilia com a tua senhora, te humilha diante dela. E chamou a Sara de mulher de Abraão. Então, olha só o tratamento de Deus. Deus tratava uma de esposa e outra de um nome normal. Ou seja, meus irmãos, Deus ele é fiel naquilo que ele fala. Ele jamais ele vai voltar atrás, jamais ele vai colocar algo contra um profeta contra o outro profeta. Ou seja, Deus estava dizendo aqui que ele odiava o repúdio. O Senhor odiava o repúdio, irmão. O repúdio, os homens estavam deixando as suas esposas e estavam casando com outras mulheres. E Deus estava dizendo: eu odeio o repúdio. Eu odeio, não seja desleais, porque eu fui testemunha no dia que tu falou que estava casando com essa mulher. Deus é testemunha, meus irmãos. A maior testemunha não é nem um juiz, sabe quem é? É Deus, irmãos. Deus é a maior testemunha de um casamento. Agora nós vamos lá para Mateus, onde os fariseus perguntam para Jesus acerca do divórcio. Que aqui é esse texto que as pessoas querem ter um motivo para continuar no adultério. Elas querem ter um motivo para continuar no erro, irmãos. Isso é errado. Olha o que Jesus fala aqui, ó. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, Mateus 19, capítulo 19, versículo 1. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-se grandes multidões, e curou-lhes ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando dizer-lhe: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhe: Não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho, fêmea, os fez? Ele está falando do Deus poderoso, do seu Pai. Ele está dizendo: não tens lido aquele que fez macho e fêmea? Primeira ordenança, ele criou homem e mulher para casar. Homem e mulher, não foi homem e homem não, e nem mulher, mulher não. Ele criou homem e mulher para casar. Primeiro, o versículo 5, ele diz assim: e disse, portanto, deixará o homem, pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois numa só carne. Ou seja, agora ele está dizendo do casamento. Ele criou homem e mulher, né? Homem e mulher, agora ele está colocando o casamento. Deixará o pai e a sua mãe, e agora vão se unir
e ambos serão uma só carne. Aí o versículo 6 ele diz assim: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou não separa quem? O homem. Ele está dizendo, não separa o homem. O que ele está afirmando, portanto, o que Deus juntou não o separa o homem. O homem não pode separar aquilo que Deus juntou, meus irmãos. As pessoas, elas não leem o contexto, elas querem pegar somente um texto e não querem ler os que estão em cima. Ela quer pegar um texto e já dizer, não, e agora eu já fui absolvido porque o meu cônjuge cometeu adultério e agora eu vou deixar essa pessoa. Não, a Bíblia diz, reconcilie ou fique só. Paulo estava escrevendo aos Coríntios, capítulo 10, no capítulo 7, no versículo 10, ele fala, se reconcilie. Tu acha que Paulo ia contra Jesus, meus irmãos? De forma alguma. Jamais eles iam de forma alguma. Jamais eles iam de um contra o outro. Jamais. A palavra, irmão, nós não podemos contra a verdade, senão pela verdade, meus irmãos. Aí olha só o que o versículo 6 diz assim: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou não separe o homem. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe a carta do divórcio e repudiá-la? Observe bem. Olha a pergunta que eles fizeram. Então por que Moisés deu a carta do divórcio para o homem repudiar a sua esposa? Porque o coração... Olha o que Jesus fala. E disse-lhe ele, disse-lhe ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Ele está dizendo, mas no princípio não foi assim. Deus não ensinou assim. Deus não ensinou assim. Foi o homem. Deus não ensinou. E olha que Jesus não está mandando esse homem casar de novo. Ele pode repudiar, mas Jesus está falando para ele casar? Jesus não está falando para ele casar, meus irmãos. Olha só o texto 9, o versículo 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação, muitas Bíblias está escrito por causa de relações ilícitas. Relações ilícitas. A minha Bíblia, que é a Bíblia de linguagem, não é a linguagem antiga, irmãos. É a tradução original. É a tradução original mesmo. Por causa da fornicação, e vou ler de novo, irmão. Versículo 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Ou seja, olha só o que ele está querendo dizer. Ele está colocando a traição por fornicação. Ele está dizendo que a pessoa pode repudiar sendo por esse ato aí. Correto. Mas Jesus está falando para essa pessoa casar. Jesus está dizendo para essa pessoa casar, você pode casar de novo. Ele está falando que aquela mulher que foi repudiada, ela comete adultério. Ele está dizendo, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa da fornicação, não sendo por causa da fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Se tu for ler a tradição do casamento judaico dos judeus, olha, vamos citar o casamento de Maria e José. Observe só. Maria e José. Maria estava despojada com José, ou seja, ela estava noiva. Na tradição do judeu, eles tinham 1 ano de noivado. Um ano, irmãos. Eles tinham 1 ano e eles já eram considerados como esposo. Ele e ela já eram considerados como marido e mulher para os judeus. Mas só que acontecia a consumação desse casamento. Ou seja, quando eles tinham a relação. É tanto que Maria não teve relação com Jesus. E José queria deixar ela. E se José tivesse defamado Maria, ela seria o quê? Ela seria repudiada, né? Porque ela cometeu o quê? A fornicação. Fornicação no sentido de que ela não era casada
no sentido de que ela não foi consumado o casamento ainda. Não foi consumado o casamento ainda. Eles não tinham consumado o ato de relação. Que naquele tempo, as mulheres, os homens, quando casavam com a esposa virgem, tinham que ter prova dos próprios pais. Os pais colocavam um lençol, né, para provar, ó, minha filha é virgem, entendeu? Virgem, virgindade, virgem, ela era pura, ela não teve outro homem. Então era algo muito sério, não era brincadeira, irmãos, era algo muito sério mesmo. Ou seja, esse texto está dizendo, Jesus está falando de repúdio, né, porque era a carta que Moisés dava para a mulher, era uma carta de repúdio, fazendo com que essa mulher não viesse até mesmo ser apedrejada, meus irmãos. A carta de repúdio, entendeu? Ela foi repudiada pelo seu esposo, foi repudiada pelo seu marido. Mas agora aquela que era pega no ato de adultério, meus irmãos, ela era apedrejada, né? Na lei antiga, a mulher era apedrejada. Aí nós vamos ler, eu não sei se os irmãos entenderam, meus irmãos. Eu quero dizer uma coisa, que Jesus abriu esse parênteses aí, ele abriu esse parênteses. Mas se tu fores observar, Jesus não deixa nenhuma forma de casamento. Ou seja, Paulo jamais... Tu acha que Paulo não leu esse capítulo aqui de Mateus 19? Com certeza, meu irmão. Com certeza Paulo ouviu isso aqui, ele leu isso aqui, e jamais ele ia escrever um texto indo contra. Observe o texto. Vamos ler o texto, meus irmãos. Vamos ler o texto. No versículo 10 diz assim: E disseram-lhe os seus discípulos: Se é assim a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Olha só, esse texto já me diz o quê? Que é algo muito rígido. Ou seja, é algo muito sério. Os discípulos entenderam o que Jesus quis falar. Discípulos eram judeus, então eles entenderam o que Jesus quis dizer, porque naquele momento os homens estavam sendo infiéis com suas esposas, eles estavam achando que separando delas, eles estavam livres dela, e sendo que não, eles estavam ligados, porque o próprio Jesus falou que o que Deus uniu não separa o homem, mesmo que ele dê uma carta de divórcio para ela ali, ó, que ele dê uma carta, mas ele está unido com ela. Ou seja, se ele casar com outra, ele está cometendo adultério. E os discípulos entenderam isso aqui. Então eles entenderam. Então é difícil, né, aceitar essa condição com relação à mulher. Então quer dizer que é melhor não casar. Eles falaram, não, então é melhor não casar. No versículo 10 diz assim: disseram-lhe seus discípulos relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhe disse: Nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Ou seja, a pessoa que recebe a palavra que Jesus está dizendo, isso significa que aquela pessoa é uma pessoa obediente, foi concedida pelo Pai. Ela entende que é necessário fazer aquilo. É necessário o quê? Aceitar o que Jesus estava falando. Os fariseus, para eles, tanto faz, como para eles não tinham temor a Deus. Mas esses homens, eles entenderam o que Jesus estava dizendo. E olha no versículo 12, ele diz assim: Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, recebe. Sabe o que é eunuco, irmão? Eunuco é aquela pessoa que nunca teve esposa, que nunca casou. Ou seja, aquela pessoa que se castrou a sua relação sexual. Ele se castrou. Ou seja, tem uns que já nascem eunuco, homens que não têm desejo por mulher. Ele já nasceu, recebeu esse dom. Mas tem uns não, que por causa desse pecado aqui do adultério, ou seja, um cometeu infidelidade. Agora, tipo assim, aquela pessoa está viva, porque o que separa é a morte. Então, se eu cometer um pecado, quer dizer que eu estou cometendo adultério, eu sendo casado, e eu casar com outro, eu estou em pecado. Então, por amor à palavra, eu me torno eunuco. Jesus falou: quem quiser admita, que admite. Quem quiser admitir, admita. Mas nem todos vão receber essa palavra. Nem todos vão receber essa palavra, meus irmãos. As pessoas pegam o texto 19 e no versículo 9 está o quê?
para se beneficiar. Mas Deus deixou uma brechinha aí. Não, Jesus não deixou nenhuma brecha. Jesus não deixou nenhuma vírgula, nenhum passagem. Jamais Jesus ia contra o Pai, meus irmãos. Jamais Jesus ia contra o Pai. Isso não é fardo, irmão. Isso não é fardo. O que está faltando no coração do homem é a dureza. Os homens não querem se perdoar, não querem perdoar. Eles não querem perdoar, eles são duros de coração. Eles não querem aceitar o que Jesus falou. Eles não querem aceitar. Sabe por quê? Porque eles são duros. O coração deles são duros, cheio de maldade, cheio de malícia, cheio de coisa ruim. Porque eles não querem aceitar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é loucura, irmãos. A palavra de Deus é loucura para os que perecem, mas para os que são salvos é o poder de Deus. As pessoas não querem aceitar a verdade. As pessoas não querem aceitar a palavra de Deus. Nós vamos ler o texto também, meus irmãos. O texto, se você pegar na sua Bíblia, tem a referência. Mateus 19, né, primeiro, e tem Marcos também, que o autor cita o texto que fala das mesmas palavras que a pessoa escreveu. Agora um escreve de uma forma, Marcos escreve de outra. Olha o que Marcos fala aqui, ó. Marcos capítulo 10, versículo 1, e diz assim: E levantando-se dali foi para os termos da Judéia, além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele, e tornou a ensiná-los como tinha por costume. E aproximando-se dele, os fariseus perguntaram-lhes, tentando, é lícito ao homem repudiar a sua mulher? Mas ele respondendo disse, que vos mandou Moisés? E eles disseram, Moisés permitiu escrever a carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo disse, pela dureza dos vossos corações vos deixou ele escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. E Jesus cita mais uma vez macho e fêmea, como foi escrito lá no princípio de Gênesis, meus irmãos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e uniciar a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou não separa o homem. E em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca deste assunto. E ele lhes disse, qualquer que deixar sua mulher e casar com outro, adultera contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. Olha o Marcos deixa resumido, irmão. O mesmo texto. Irmãos, é o mesmo texto. Só que Mateus ele acrescentou isso aqui. Mas olha, observa. Ele ouviu isso aqui, mas observa que tem pessoas que escrevem de uma forma, resume, né, rápido, e tem uns que colocam mais coisas, né? Ele coloca mais contexto. Mateus era um escriba, irmão. Ele era um homem que tinha muito saber. Então ele conhecia as tradições, né? Então ele quis resumir. Marcos, não, ele quis deixar mais amplo o texto. Mas Marcos resume. Marcos, ele resume bem rápido. Ele diz que depois que Jesus fez aquela pergunta aos fariseus, respondendo, eles perguntaram, Senhor, então me explica como é que é isso aí. Aí Jesus disse para ele, qualquer que deixar a sua mulher, Jesus falou bem claro, era tanto que Jesus, para eles, Jesus tinha uma resposta mais clara para os seus discípulos. Para eles não, eles ficavam confusos para as outras pessoas, mas para eles Jesus ensinava perfeitamente para eles. É tanto que Mateus estava ali, né, ouvindo, e agora Marcos, ele observa que Jesus chama eles até um certo lugar, só eles ali reunidos, ele faz a pergunta e Jesus responde novamente acerca do mesmo assunto, que é o divórcio, que ele diz assim, qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, Marcos capítulo 10, versículo 11, qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela, porque é uma só carne, meus irmãos. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera também. Então, irmãos, não tem, meus irmãos, não tem para onde fugir.
Ou a pessoa se torna eunuco por amor ao evangelho, ou a pessoa vai viver no prazer da carne. Um prazer, sabe de quê? Do adultério. E o adultério, irmão, leva à condenação. Não só adultério, tem muitas coisas, irmãos, mas o que tá entrando em ênfase hoje aqui para você é com relação ao casamento, com relação à família, que é algo muito sério. E eu quero dizer para você, meu irmão, você que está nessa prática, meus irmãos, você prefere, você construiu uma família, não conhecia esse texto, mas agora se você conhece esse texto, meus irmãos, eu vou lhe dizer uma coisa. Ou você separa dessa pessoa que você já casou, você já era casado ou casada. Você casou de novamente, não conhecia a verdade, agora você está ouvindo e conhece. Ou se você vai fazer, você vai separar. Mas, irmão, não importa, meu irmão, a tua salvação não é mais importante do que esse momento que você está vivendo. Ah, meu irmão, mas tu não se coloca no meu lugar, sim, como ser humano, sim, mas e como Deus? E quando você estiver diante de Deus, essa palavra vai ser contra você. E aí? Deus não julgou Sodoma? Deus não poupou Sodoma, não poupou no tempo de Noé, não poupou o filho, ele vai te poupar, meus irmãos. Se ele disse que está escrito que nenhum adúltero vai entrar no reino dos céus, tu acha que tu vai ser salvo? Ah, Senhor, meu filho... Não, meus irmãos, tem leis que amparam uma mulher com criança pequena, entendeu? Agora, o que importa é a tua salvação. O que importa é a tua salvação. O que importa é a tua salvação, que é mais importante do que tudo nesse mundo, meus irmãos. Se você amar mais esse adultério do que a Deus, você não é digno dele. Se você amar mais a tua vontade carnal, olha que a Bíblia diz que Jesus falou, muitos se tornaram eunucos. Por causa do quê? Por causa do reino. Porque o que é eunuco? Ele estava relacionando a questão de um homem de não ter mais esposa. Porque houve ali uma infidelidade, eu imagino, infidelidade, nós estávamos no assunto de divórcio. E muitos se tornaram eunuco porque para preservar a santidade com Deus, irmão. Jesus não teve esposa, Jesus era perfeito, santo. Não estou dizendo que casar é pecado. Eu estou querendo dizer, meus irmãos, que a carne do ser humano, ela milita contra o espírito. A carne milita contra o espírito. E se nós não termos o domínio, o autocontrole, nós pecamos, vivemos na prática do pecado, principalmente os solteiros que não têm esposa, ficam em fornicação, em prostituição. Ou seja, aquela pessoa vai contaminar a sua vida toda, entendeu? Vai acumular uma balança de pecado na sua vida. E Deus, quando aquela pessoa casa, ela conhece a verdade, ela não pode mais se separar, e mesmo que ela não conheça, a própria palavra vai o condenar, meus irmãos. Porque a palavra de Deus, ela jamais vai voltar vazia. E eu quero te dizer, nesse momento, você que está ouvindo essa palavra, que vai ouvir esta palavra neste canal, eu quero dizer para você que a única opção que você tem é o reino dos céus. É a salvação da tua alma. Ah, meus irmãos, mas eu tenho um casamento, eu não conheço. Não, meus irmãos, você quer ser salvo ou você quer ser condenado? Porque Jesus não abriu nenhuma brecha a dizer que existe divórcio, meus irmãos. Jesus não abriu. Paulo também, ele era imitador de Jesus, ele jamais ia escrever um texto indo contra o seu mestre. Jamais ele ia fazer isso. Então, um bom entendedor entenda as palavras de Deus. Escuta o que o Espírito diz a você. Escuta o que o Espírito diz aos teus ouvidos. Não deixe o diabo colocar um comichão. As igrejas de porta larga, elas pregam o quê? O divórcio. Porque são duros de coração. Mas quando estiver diante de Deus, Deus vai dizer, aparta de mim, maldito, para o fogo, eu não te conheço. Adultério é pecado, irmão. Adultério está no princípio da lei. Na lei que está escrita que a lei não era mal. A lei se tornou enferma por causa do homem, porque o homem não obedeceu à lei de Deus. E foi por isso que a lei se tornou enferma, porque o homem não obedeceu à lei de Deus. E Jesus cumpriu a lei. Jesus cumpriu a lei na sua carne. Por isso que o pecado ficou morto no corpo de Jesus. O pecado não teve domínio sobre Jesus. Mas a nossa recompensa, sabe o que é, irmãos? É nós descer o pó da terra. Mas aqueles que estão com Cristo, depois de mortos,
eles ressuscitarão. Ressuscitarão no corpo de glória, não nesse corpo. Esse corpo será destruído pela terra, mas renascerá um corpo incorruptível, de glória, de poder, um corpo diferente. Um corpo, irmão. Então, para ser salvo, irmão, tem que ser santo, tem que estar em santidade. O homem e a mulher, o leito deles tem que ser sem máculas. Os dois têm que ser puro, limpo, santo diante do Senhor. Até para o casado, irmão, é difícil. Tu acha que um casado vai ter qualquer tipo de relação com a sua esposa? Não, eles têm que ser limpos, tem que ser um leito sem mácula. Assim como a igreja tem que ser uma virgem diante do Senhor, um esposo, que é Jesus, que vai casar com a igreja, irmãos. Jesus nunca casou porque ele vai casar com a igreja. E o casamento vai acontecer naquele grande dia, meu irmão, nas bordas do Cordeiro. Eu quero dizer para você, que você que está nesse ato de pecado, irmão, volte para Jesus. Volte para Jesus enquanto há tempo. Porque no dia que tu sair do corpo, esse pecado vai bater na tua porta, vai dizer, tu foi um adúltero, porque tu não obedeceste a palavra que foi escrita pelos profetas e por Jesus. Como o próprio Abraão falou, tem uns profetas falando para aquele rico que estava no inferno. Tem uns profetas que anunciam a verdade e tu não deu ouvido a eles. Então a palavra de Deus está sendo pregada para você. Basta você ouvir e obedecer a palavra do Senhor. Basta você querer essa palavra e guardar no teu coração. Pois assim eu te digo, não eu, mas o Senhor, a palavra de Deus que está sendo falada para você hoje. Se você ouvir a palavra de Deus, não endureça o teu coração. Leia nos versículos que eu falei para você, meus irmãos, nos capítulos. Não queira contra a palavra de Deus, não. Porque observe que o corpo ele vai cair para a terra, vai virar pó, mas o espírito vai voltar para Deus. Nós não somos só composto de carne, somos composto de corpo, alma, espírito. O espírito é o fôlego de vida. Uma pessoa que está morta, ele não tem mais o fôlego de vida, e nem a alma mais. A alma são o quê? São os sentimentos, a alma são os sentimentos. Um morto não tem alma. Um morto não grita, um morto está morto, não tem nada dentro dele. Ou seja, então saiu alguma cor de dentro. E essa coisa foi para onde? Foi para o meio do nada? Para o meio do espaço cósmico? Foi para o meio do nada? Não, meus irmãos. Foi para algum lugar. Então existe uma alma. Então observe, guarda os preceitos, os mandamentos, guarda a lei, as ordenanças do Senhor que Deus deixou. Irmãos, renuncie a tua própria vida. Aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo. Isso é negar, é o pecado, irmão. Isso é negar em viver obediência. Para o mundo, eles não querem largar, porque eles são carnais, são presunçosos, o coração é duro, a mente é poluída com coisas erradas, mas os que são servos, eles obedecem a palavra, por mais que seja duro para ele, mas eles guardam no seu coração aquela palavra, para não pecar contra o Senhor, como Davi dizia, guardei a palavra no meu coração, para não pecar contra o Senhor, irmãos. Então guarde a palavra do Senhor no seu coração enquanto há tempo. Não deixe o diabo roubar a semente do Espírito dentro de você, mas permaneça íntegro, puro, até o dia do Senhor. Até o dia do Senhor, para que no dia que o Senhor vier, você esteja santo e que o Espírito Santo vai ressuscitar o nosso corpo. Porque a santidade que estava em Jesus ressuscitou o corpo dele. Ressuscitou o corpo de Jesus. A santidade, a pureza, o pecado não teve domínio sobre Cristo porque ele era santo. E assim nós temos que ser santo como o nosso Senhor foi santo. Que Deus abençoe a tua vida. Medite, reflita, observe, leia. Guarde a palavra no teu coração, porque isso será fruto. Deixe o seu like, o seu comentário. Se você não aceitar, tudo bem, meus irmãos, mas a palavra foi pregada. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus Cristo.